Bom dia, turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre herança ligada ao sexo. Mas como assim, né? Herança ligada ao sexo? Nós vamos ver algumas características e, na verdade, determinadas doenças que vão ser expressadas em cromossomos sexuais. Então, existe lá um par de cromossomos que vai identificar o sexo de uma criança, se é menina ou se é menino. E nesse cromossomo, além de, né, expressar o sexo, também tem ali heranças, características que podem estar sendo expressadas nesse determinado cromossomo. Então, vamos entender aqui melhor. Eu tenho uma imagem para vocês que mostra os nossos 46 cromossomos, né? Uma representação. Esses 46 cromossomos que pertencem ao genoma humano, eles se organizam em pares. Na verdade, nós temos 23 pares de cromossomos, o que totaliza 46 cromossomos. E esses 23 pares, eles se pareiam, né, de acordo com a sua semelhança, principalmente em tamanho. Se vocês forem percebendo aqui na imagem, nesse cardiograma aqui, a gente vê que conforme os pares vão aumentando em número, assim, par 1, par 2, par 3, né? O quarto par, o quinto par, chegando lá no 22º, os cromossomos ficaram, né, em tamanhos menores. E eles apresentam mesmo, né, essa diferença de tamanhos, e eles vão se pareando de acordo com a sua semelhança. Isso aqui indica que, por exemplo, no par 1, o cromossomo da esquerda veio do teu pai, o cromossomo da direita veio da tua mãe. A gente tem que relembrar lá desde a fecundação, né? O espermatozoide fecundando no óvulo, vai acontecer uma fusão ali das células, né? Dos núcleos das células, e a gente vai ter a totalização desses 46 cromossomos, né? 23 veio do espermatozoide, 23 do óvulo, e esses cromossomos eles vão se organizando em pares, né? E esses pares, eles são homólogos, a gente usa essa palavra, né? Homólogos quer dizer cromossomos iguais. Então, no par 1, eu tenho cromossomos homólogos, no par 2, cromossomos homólogos, e assim por diante. Até o 22º, tá? Esse aqui seria o 23º, eu já vou falar dele. Até o 22º, nós chamamos esses cromossomos, do par 1 até o 22º, de cromossomos autossômicos. O que são cromossomos autossômicos? Que carregam, né, sequências genéticas, genes, pedacinhos, que vão expressar determinadas características comuns que a gente está acostumada a ver nos exercícios. Por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, né? Se é destro, se é canhoto. Enfim, essas características mais comuns, né, presentes no nosso fenótipo. O 23º par do cromossomo é o cromossomo sexual, é o que vai identificar se é uma menina ou se é um menino, tá? Então, deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês para ficar clara. Opa. Tem que fazer aqui mesmo. Ó, a mulher, pessoal, né? Uma mulher, ela só produz, né? O 23º par aqui, uma mulher, ela só produz cromossomos do tipo X, tá? Então, no óvulo dela, no cromossomo sexual, a mulher só pode mandar cromossomo X, que seria esse daqui, ó, representado. Já o homem, ele pode tanto mandar o cromossomo X quanto o cromossomo Y, tá? Ele pode mandar os dois. Então, aquela história de que quem determina o sexo de uma criança é o homem, isso é verdade, né? Se o espermatozoide do homem trazer o cromossomo X e ao fecundar o óvulo da mulher, que a mulher só pode trazer o cromossomo X, a gente vai ter uma combinação de XX, o que vai caracterizar uma criança menina, né? Agora, se o espermatozoide do homem carregar um cromossomo Y, esse cromossomo Y, né, juntando lá com o cromossomo X da mulher, a gente vai ter uma combinação como essa aqui do desenho, XY, o que vai caracterizar um menino, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem, o 23º par, que é o cromossomo sexual, ele tá representando aqui um menino. O cromossomo Y, ele é menor, tá? Ele é mais curtinho e a gente vai entender o porquê. Se fosse uma menina, né, como seria, professora? Então, a mulher traz o cromossomo X
E o espermatozoide do homem também está trazendo outro cromossomo X. Quando a gente tem essa combinação XX, eu tenho uma menina, né? Agora, se o cara mandar um espermatozoide com cromossomo Y, eu vou ter um menino. Então, XY vai significar aqui pra gente menino. E XX vai significar menina. Então, veja, a mulher só manda X, tá? A mulher só manda, no óvulo dela só vai ter cromossomo X. Agora, o homem, ele pode tanto mandar X quanto mandar Y. Vamos ver aqui essa outra imagem, olha só. Eu tenho aqui um homem, tá? Com 46 cromossomos, é o genoma humano, tá? Ele recebeu 23 cromossomos paternos e 23 maternos, o que caracterizou aqui ele com as suas características. E o 23º cromossomo dele, né, por ele ser um menino, olha só, o maior cromossomo é o X e o menorzinho é o Y. Já que na representação de baixo a gente tem uma mulher. O 23º cromossomo dela, né, vai ter que ser XX, são cromossomos do mesmo tamanho, o que caracteriza o sexo feminino. Aí veja, né, o espermatozoide juntando com o óvulo aqui numa reprodução sexuada. Vamos imaginar então que, imaginar não, né? O óvulo da mulher só pode mandar cromossomo X, pensando no 23º, e nesse caso, esse rapaz, ele mandou um espermatozoide com cromossomo X, o que trouxe aqui a formação de uma menina, tá? Então, primeiramente a gente tem que entender isso, né, para designar o sexo. E aí, mais para frente, aqui no vídeo, a gente vai entender que existem heranças, características que se apresentam nesse cromossomo, além de caracterizar o sexo, por exemplo, daltonismo. O daltonismo, né, que é uma disfunção em identificar cores, é uma doença, caracterizada como uma doença, mas ele não está presente, né, esse gene, não está presente nos cromossomos anteriores, do 1 até o 22º. Ele aparece no cromossomo sexual, ou seja, a gente está falando de heranças ligadas ao sexo, doenças que se apresentam no cromossomo sexual, tá? Então, toda vez que eu falar, por exemplo, né, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, né, se o cabelo é liso, encaracolado, crespo, são características autossômicas que são representadas, aparecem dentre esses cromossomos aqui, do 1 até o 22º. Falou em sexo, né? O sexo da criança é o 23º parte cromossomo que vai caracterizar o sexo, e existem doenças que vão ser expressadas, né? O gene ali, a sequência genética vai estar inserida nesse cromossomo. A gente vai ter como exemplo o daltonismo e a hemofilia, tá? Mais pra frente eu vou falar para vocês aqui. Então, vamos seguindo aqui, ó. Pra gente entender, né, a probabilidade de... Qual é a probabilidade, professora? Um homem e uma mulher ter uma menina ou um menino, né? Tem como fazer esse cálculo? Tem. Então, veja. A mulher, como eu disse pra vocês, deixa eu dar um zoom aqui. Opa. A mulher, ela só pode mandar cromossomo X. Então, aqui eu tenho uma mulher, né? Ela só pode mandar X. E o homem, ele pode mandar tanto X quanto Y. Foi o que a gente acabou de conversar. Então, olha só, eu vou segregar, eu vou separar esses cromossomos, né? Então, a mulher pode mandar só X, então eu faço aqui XX, e o homem pode mandar tanto X quanto Y, também fiz a segregação. Quando a gente faz a distribuição, né, desses cromossomos, a gente vai perceber, né? Vocês podem fazer pelo chuveirinho ou pela tabela, que vai dar 50% de probabilidade de cada. Então, isso aqui é de lei. Sempre vai ser assim. Em exercícios, a gente pode ver assim: qual é a probabilidade desse casal ter uma menina? Você sempre vai saber que é 50%. Ou qual é a probabilidade desse casal ter um menino? Também é de 50%, tá? Quando eu faço aqui a distribuição, ó, vou apagar para vocês e fazer de novo. Fazer de novo não, fazer, né? Olha aqui o cromossomo X com cromossomo X, XX, uma menina. X com Y, XY, um menino. X com X, XX, menina. X com Y, XY, menina. Ou seja, se você pôr em fração aqui, né, meio, ou em porcentagem, 50% de chance de ser menino ou menina. Então, essa é a probabilidade quando a gente fala do sexo da criança, tá?
Sempre vai ser essa probabilidade. Vamos entender aqui um pouquinho por que o cromossomo X é maior do que o cromossomo Y, né? Se vocês prestarem atenção aqui nas representações, né? Por exemplo, o cariograma aqui, cariótipo desse cara, o cariótipo dessa menina, a gente vê que o 23º par de cromossomos, que vai caracterizar o sexo de uma criança, de uma pessoa, na verdade, o Y ele é menorzinho, né? O X ele é maior. Vamos entender isso aqui. Olha só. O cromossomo Y, pessoal, ele é menor. Olha só que interessante, né? Devido a algumas diferenças entre homem e mulher. Por exemplo, a mulher, ela tem lá o desenvolvimento, ela pode, né, desenvolver uma criança. A mulher produz hormônios bem diferentes dos homens, né, para na hora do parto, liberação de leite, ciclo menstrual, produção, né, amadurecimento do ovócito, descamação do útero, menstruação, devido a todos esses fenômenos que ocorrem, né, no corpo da mulher, a gente apresenta mais hormônios. O cromossomo ele precisa ser maior porque ali a gente tem sequências genéticas que vão favorecer para ter a presença desses hormônios, dessas substâncias químicas presentes no nosso corpo, para todos esses fatores, né? Ciclo menstrual, desenvolvimento de uma criança, liberação de leite. Então, falando em tamanho, a estrutura do cromossomo é maior devido a isso, né? Os homens não, os homens eles são mais simples no sentido de fenômenos periódicos, né? Os homens não menstruam, eles não vão gerar um filho, enfim. Então, essas diferenças vão possibilitar, na verdade, caracterizar o cromossomo X maior, né? Tem ali estruturas, pedaços genéticos necessários para acontecer todos esses fenômenos numa mulher. Tem uma história aí, né? Na verdade, uma hipótese de que o cromossomo Y ao longo do tempo ele vem diminuindo e existe um papo de que pode ser que um dia, tô dizendo assim, milhões de anos, tá? A espécie humana masculina possa se extinguir, né? Se o cromossomo Y sumir. Já pensou? Mundo só de mulheres? Não dá, né? Bom, continuando aqui, o que a gente vai entender? Esses cromossomos X e Y, aqui eu tenho um menino, né? Eles têm uma região homóloga. O que era homólogo? Uma região igual, tá? Que compartilham ali genes. Mas eles têm uma região não homóloga, que vem depois do centrômero. O que é centrômero? Essa bolinha aí que divide o cromossomo ao meio. Então, essa bolinha aqui, ó, a gente chama de centrômero, né? Separa o cromossomo ao meio. E a região de baixo, a gente fala que não é homóloga, porque ela não é igual, né? Ela é diferente. O cromossomo Y, ele é até mais tortinho, menor. O cromossomo X, ele não é tortinho, ele é mais ereto e maior. Então, essa região que não é igual, não tem ali semelhança, a gente chama de região não homóloga. E uma coisa interessante e muito importante para essa aula, tá? Muito importante mesmo. É a gente saber que existe heranças ligadas ao sexo e heranças restritas ao sexo, e são coisas bem diferentes. Então, veja, o que é uma herança ligada ao sexo? São doenças, características que vão estar presentes no cromossomo X. Falou em herança ligada ao sexo, é cromossomo X. Como assim, professora? Porque o cromossomo X tanto vem do homem quanto da mulher. Então, por exemplo, daltonismo. A gente vai ver que daltonismo, ele é expressado na grande maioria em homens, tá? A gente vai entender o porquê. Mas pode existir sim mulher daltônica, mas a porcentagem, a probabilidade é muito pequena, mas pode existir. Mas, dando continuidade aqui, né? O daltonismo, ele é uma doença que aparece no cromossomo X. Então, pode estar tanto em homens quanto em mulheres. Então, a gente chama de herança ligada ao sexo. Falou em herança ligada ao sexo, é uma herança, uma característica, uma doença que vai estar presente no cromossomo X, que pode vir tanto do homem quanto da mulher. Agora, herança restrita ao sexo é uma herança, uma característica que só aparece no cromossomo Y. Falou em herança restrita ao sexo, é cromossomo Y. Quer ver um exemplo, né?
Pelinhos para fora da orelha, né? A gente vai falar disso para frente. Pessoal, pelinhos para fora da orelha é uma característica só de homens. Professora, não existe mulher com pelinhos para fora da orelha? Não. Por mais que a mulher tenha disfunção hormonal, né? Professora, já vi mulher com barba, com bastante pelo no braço. Isso aí é uma disfunção hormonal. Agora, pelos para fora da orelha é uma característica restrita ao sexo. Só aparece no cromossomo Y, que só vem do homem, tá? Então, herança ligada ao sexo é uma herança pertencente ao cromossomo X, que vem tanto do homem quanto da mulher. Restrita ao sexo só aparece no cromossomo Y. E aí vamos entender aqui o daltonismo, tá? Essa aqui eu considero a parte mais importante da aula pra gente fechar. Olha só. Eu tenho aqui, né, uma mulher, ó, XX, 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 3 mulheres. E elas apresentam genótipos diferentes para daltonismo. Daltonismo a gente vai representar com a letra D, tá? De daltonismo. Quando a mulher é desão, desão, olha só, X, desão, X, desão. É uma mulher normal, não tem disfunção, né, para identificar as cores, como por exemplo o verde e o vermelho. Quando a mulher é heterozigoto, ó, desão, desinho. Ela é normal, mas ela porta o alelo Dzinho. Então, daltonismo é uma doença recessiva. Para ser daltônico, né, no caso as mulheres, elas teriam que ser Dzinho, Dzinho, tá? Homozigoto e as letrinhas minúsculas. Então, Dzinho, Dzinho é uma mulher daltônica. Como é uma herança ligada ao sexo, veja, o daltonismo, ele é expressado no cromossomo X, tá? Só no X, o cromossomo Y não tem gene para codificar o daltonismo. Então, no homem, olha só que interessante, né? XY, isso aqui é o homem. X desão, Y não tem nada. Professor, por que o Y não tem a letra D? Porque o Y não carrega o gene para daltonismo. É uma herança ligada ao sexo. Ligada ao sexo, você já vai lembrar que é cromossomo X. Então, aqui é um homem normal. Agora, X desenho Y é um homem daltônico. Ah, professora, então para o homem ser daltônico, basta ele ter um desenho? Exatamente. Ele não precisa ter desenho. Se ele tiver um desenho, portar o alelo, né, só no cromossomo X, ele já tem o daltonismo. É por isso que é muito mais fácil dos homens ser daltônicos. Veja, para uma mulher ser daltônica, ela precisa ter o desenho em dose dupla, que é o que a gente está acostumado a ver, o recessivo em dose dupla, né, desenho. Mas como é uma herança ligada ao sexo, o cromossomo Y não vai apresentar característica de daltonismo, o homem basta ele ter um desenho, ele já é daltônico. Então, olha só esse cruzamento aqui. Eu tenho um homem, tá? E uma mulher. E a gente vai fazer o cruzamento aqui, ó. O homem, ele é normal? Veja, X desão. Desão não apresenta daltonismo. A mulher também é normal, ó. X desão, X desinho. Ela porta o alelo, mas ela é normal, porque ela tem o desão ali como dominante, certo? Então, de novo, daltonismo é recessivo e é uma herança ligada ao sexo que se apresenta, né, caracterizado no cromossomo sexual, no 23º cromossomo. Quando a gente faz o cruzamento, ó, X desão com X desão, XX desão. Aqui eu tenho uma menininha normal. X desão com Y, eu tenho um menino também normal. X desão Y, esse menino é normal. X desão com X desinho, também tem uma menina normal. Ela é normal, mas ela porta o alelo, né? Agora, quando eu faço X desinho com Y, X desinho Y, olha só, eu tenho um menino aqui. Um menino daltônico. Basta ter um desenho, ele é daltônico. Então, eu tenho aqui pais normais e um menino daltônico. A probabilidade aqui é de 1/4, né? Tendo em vista aqui que vocês estão vendo, são 2 meninas e 2 meninos, porque a probabilidade do sexo, como a gente viu anteriormente, é 50-50. 50% de chance de ser menina, 50% de chance de ser menino. E se eu fosse considerar só menino, né? Qual é a probabilidade dos meninos, né, serem daltônicos? Aí seria, pensando aqui só nos meninos, meio, né? 1 de 2. Então, esse menino aqui, ele vai nascer daltônico de pais normais. Então, veja, professora, então quem fez ele ser daltônico? A mãe. A mãe, pessoal, que porta o alelo Dzinho, fez com que ele, né, nascesse daltônico. Porque o pai não porta o alelo, tá? A não ser que o pai fosse daltônico, né? Mas aqui o pai é normal, tá? A gente vai ver, então, que foi a mãe que
doou essa herança para o filho. Vamos ver aqui um outro exemplo. O outro exemplo é uma outra doença, uma outra herança também ligada ao sexo, que vai aparecer só no cromossomo X. É a hemofilia. Professor, o que é hemofilia? É uma doença, pessoal, que a pessoa tem a falta da capacidade de fazer a coagulação sanguínea. Ou seja, pensa uma criança que tem hemofilia, ela se corta e qualquer machucadinha ela perde muito sangue, porque as plaquetas não formam rede, tá? Tem uma incapacidade de formar a rede para que essa pessoa não perca sangue. Então, mães que têm filhos com hemofilia morrem de medo deles se machucarem, porque qualquer cortinho pode gerar uma hemorragia, perder muito sangue e essa criança, essa pessoa entrar em óbito, né? E de novo, olha só que interessante, hemofilia é uma doença recessiva ligada ao sexo, que vai aparecer no cromossomo X. Então, aqui eu tenho um homem e uma mulher, certo? Veja que para a mulher ser hemofólica, né? Hemofólica, isso mesmo. Ela tem que ter o Hzinho, uma doença recessiva, a gente vai usar a letrinha H 2 vezes, em dose dupla, Hzinho, Hzinho. Agora, para ela ser normal, né, pode ser Hzão ou Hzinho. Veja, o homem, né, para ele ter hemofilia, basta ele ter um Hzinho. É igual ao daltonismo. Tem um Hzinho, ele já tem hemofilia. Vamos ver aqui o cruzamento, né? Essa imagem é interessante. Por quê? Eu tenho aqui, ó, um homem. Opa, risquei demais. Um homem e uma mulher. Se a gente for olhar aqui, a mulher, ela é normal. Hzão. O homem, né, o pai, ele tem hemofilia. Ele é Hzinho. Veja, eu vou gerar uma menina normal, homem normal, homem normal. Nossa, professor, todo mundo nasceu normal, ninguém nasceu com hemofilia. O pai tem hemofilia. E o interessante é que a gente está vendo aqui que essa é uma herança que é doada pela mãe. A mãe tem que ter o alelo para hemofilia. Vamos ver esse outro exemplo. Ó. O pai é normal agora, tá? O pai não tem hemofilia. E a mãe também é normal, só que ela porta o alelo para hemofilia. Nossa, professora, culpa da mãe, então, né? Meio que isso. Quando a gente cruza, ó, uma filha normal, menina normal, menino normal, menino com hemofilia. Então, tanto daltonismo quanto hemofilia, que são heranças ligadas ao sexo, que são expressadas no cromossomo X, e que para os meninos basta ter apenas um alelo, que a doença já é expressada, é muito mais comum em meninos do que em meninas. Ambas as doenças, né? Daltonismo e hemofilia. E a gente vê que quem faz o filho, o menino, ter hemofilia ou ter daltonismo é a mãe, né? Quando a mãe doa esse XHzinho aqui, ó, o menino tem hemofilia, tá? Só pra gente encerrar a aula, pessoal, vou falar de uma herança agora restrita ao sexo. A gente viu 2 exemplos, daltonismo e hemofilia, heranças ligadas ao sexo, que é apresentada no cromossomo X, né? Geralmente não, a mãe que doa, né, esse alelo e o filho acaba tendo hemofilia. A maioria dos casos, daltonismo e hemofilia se dá em meninos. Agora aqui, hipertricose auricular, né? É o famoso pelinho saindo para fora da orelha. Isso aqui é uma herança restrita ao sexo, só vai aparecer no cromossomo Y, tá? E aí eu tenho uma notícia para vocês. A notícia é que se o seu pai tem os pelinhos para fora da orelha, você, menino, vai ter, os seus filhos vão ter, os seus netos vão ter, os seus bisnetos vão ter. Qual a probabilidade, professora? 100%. Porque se é uma herança restrita ao sexo, todo mundo que for menino vai ter essa característica. Professora, peraí, você tá falando que todos os meninos do mundo têm pelo para fora da orelha? Não. Eu tô dizendo que se o seu pai, por exemplo, ele no cromossomo Y, ele apresenta esse gene, você com certeza vai ter. Pode não ter agora, mas no futuro vai aparecer essa característica, porque é uma característica restrita ao sexo. Agora, se o seu pai não tem, né,
É provável que você também não tenha. Vamos ver aqui esse heredograma para vocês identificarem, ó. O azul, tudo que for azul significa, né, a hipertricose auricular, ou pelinho para fora da orelha. Veja, esse pai aqui, ele tem. Todos os meninos têm da descendência, tá? É 100%. Por quê? Porque no cromossomo Y dele tem lá o gene, né, restrito ao sexo, que é os pelinhos para fora da orelha. E aí ele vai passar isso aqui pro filho, esse filho passa pro outro filho, né, que seria o neto desse primeiro paizão aqui de cima. E aí a gente pode concluir o quê? Que todos os homens são afetados, né? Não vai aparecer em mulheres, porque é uma herança restrita ao sexo, só tá presente no cromossomo Y e a mulher não tem o cromossomo Y, tá bom? Gente, é isso. Encerro a aula aqui. A gente se encontra para discutir, tirar dúvidas e fazer exercício, beleza? Até mais. Valeu!